Hey, Jeter aqui, e sim, esse é mais um vídeo para a gente falar de como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV. E no vídeo passado a gente viu por que exigências são tão perigosas, porque elas tornam muito mais difícil a nossa vida, muito mais difícil da gente ter as nossas necessidades atendidas. E hoje eu quero falar pra gente como a gente pode lidar com exigências externas, né? A gente já viu que a gente não quer usar exigências pra gente pedir as coisas, né, para atender as nossas necessidades, mas e se a outra pessoa está usando uma exigência para atender a necessidade dela, como é que a gente pode lidar com essa exigência? A forma que a gente vai usar para lidar com as exigências externas vai depender muito de onde está vindo essa exigência. Porque ela pode vir de duas formas. Ela pode vir ou de uma pessoa individual, por exemplo, seu chefe, ou seu colega, ou seu professor. Geralmente pessoas que estão em posição de autoridade em relação a você, né, vão exigir alguma coisa de você. E pode vir de um grupo, seja uma instituição, por exemplo, o imposto, uma exigência que vem do Estado, né? Ou pode ser uma expectativa da sociedade. Por exemplo, tem algo que me impede eu raspar minha sobrancelha? Tecnicamente não, mas existe uma expectativa das pessoas que vivem na sociedade, né, de ter um certo nível de familiaridade estética, né, para atender essa necessidade de familiaridade das pessoas. Então, quando eu trago alguma alteração estética que é bastante incomum, como por exemplo a remoção das sobrancelhas, isso vai causar muito estranhamento e as pessoas vão se comportar de uma forma comigo que eu vou sentir como se fosse uma exigência eu manter um certo padrão, um certo perfil estético. Em ambos os casos, a gente pode desenvolver a habilidade de não ouvir exigências. Faz parte das habilidades do que a gente chama em CNV de ter orelhas de girafa. Ou seja, a gente vai ser capaz de filtrar o que a gente escuta e tudo que a gente ouvir vai estar dentro do paradigma de girafa, porque é assim que a gente está interpretando as coisas. Agora eu vou ser um pouco mais específico de como a gente pode lidar com esses dois tipos de situação, né, quando a exigência vem de uma pessoa ou de um grupo, para a gente ir começando a compreender como é que a gente desenvolve essa habilidade de ter orelhas de girafa. Antes, eu quero te lembrar que você pode estar me ajudando em relação à divulgação desse vídeo, né? Você pode tanto clicar em gostei, ou fazer um comentário, ou mandar o link para os seus amigos, no sentido de me ajudar com a divulgação, porque eu quero atender a minha necessidade de contribuição, né? Trazendo esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E se você quiser me ajudar com isso, eu vou ficar muito feliz. Dito isso, vamos ao primeiro caso, onde há alguém diretamente nos fazendo a exigência. É nesse momento que a gente vai utilizar a empatia para criar as nossas orelhas de girafa. Ou seja, a gente vai buscar se conectar não com o que foi dito, mas sim com a necessidade por trás daquela exigência. Dessa forma, utilizando os componentes da CNV, a gente consegue buscar achar a necessidade que o outro quer atender com a exigência e a gente cria um antídoto para a exigência. Porque eu falei de todos os malefícios da exigência no vídeo anterior, mas eles só acontecem se a gente ouvir a exigência. Então eu queria alertar do perigo da gente ter a intenção de fazer uma exigência, porque isso vai aumentar muito a probabilidade de que o outro ouça como uma exigência. Mas ouvir é a parte mais importante, porque é ouvir a exigência que vai afetar as nossas necessidades de autonomia e contribuição, no sentido de que a gente vai achar que a gente não tem poder de escolha e, portanto, a nossa necessidade de autonomia não vai ser atendida, e também a gente não vai conseguir vivenciar como a gente está contribuindo em atender a necessidade do outro, e isso não vai também atender a nossa necessidade de contribuição. Vamos dar um exemplo aqui, supondo que o seu chefe vira para você e fala: "Ah, você tem que me entregar esse relatório até a segunda-feira". Nesse momento, a gente pode virar para o chefe e dizer algo do tipo: "Ah, então ao ver que o relatório não está feito, você se sente preocupado em relação a atender a sua necessidade de produtividade e você gostaria que eu te ajudasse com isso terminando o relatório até segunda-feira?". Então, com isso, é só um exemplo de como a gente pode tentar extrair os quatro componentes do que a pessoa falou para a gente ouvir um pedido, ou seja, a gente ouvir a necessidade que a pessoa está tentando atender e não necessariamente uma exigência de seguir uma certa estratégia. Porque quando a gente tem clareza da necessidade, a gente pode sugerir uma estratégia alternativa para tentar atender a necessidade de ambos. Então, perceba que foi uma observação, né? A observação é: você reparou que o trabalho não estava, o relatório não estava feito. Um sentimento, né? Será que você está preocupado? Uma necessidade, será que é a sua necessidade de produtividade? E o que é provavelmente o pedido que você está me fazendo? Você quer que eu te ajude entregando esse relatório até a segunda-feira. Se for uma situação que a gente está com receio de conseguir lidar com como a pessoa pode ouvir isso, se a gente ainda não tem desenvolvido as habilidades de CNV o suficiente para interagir dessa forma, a gente pode simplesmente pensar dessa forma. Porque nesse sentido é que a gente já está dando o primeiro passo, que é não ouvir a exigência.
A gente está ouvindo uma necessidade e não uma obrigação de que a gente tem que se comportar de uma certa forma. O segundo passo vai ser a gente se conectar com as nossas necessidades. Então, quando você ouve agora o pedido e não mais a exigência, né, você já achou a necessidade da pessoa, uma vez que ela confirmou para você aquilo que você trouxe para ela, ou então você hipotetizou uma necessidade e você vai usá-la como referência na sua cabeça, né, sem expressar isso para outra pessoa. Agora que você chegou nesse ponto em que você ouviu um pedido, você vai olhar para suas necessidades e pensar: eu gosto ou não gosto desse pedido? Eu quero ou não quero atender esse pedido? E se a resposta for não, você vai buscar qual é a necessidade que você está tentando atender ou proteger ao não atender esse pedido do outro. E aí você vai se conectar com essa necessidade e, se for o caso, você pode expressar essa necessidade para o outro para gerar essa conciliação. Você vai trazer a sua necessidade na mesa para você demonstrar que você tem interesse em atender a necessidade dos dois, mas talvez com uma estratégia alternativa. Apenas eu lembro para você que, se você pretende trazer a sua necessidade, dê empatia para a necessidade do outro primeiro. Então não faça só na sua cabeça, né? Expresse para o outro a tentativa de ouvir a necessidade dele para que ele possa confirmar se ele foi ouvido ou não, se essa é a necessidade dele ou não. E daí você vai ter a oportunidade de trazer a sua necessidade para a gente poder conciliar as duas necessidades e achar uma estratégia que atende essas duas necessidades. O perigo nesse processo é a gente achar que a gente não tem escolha. A gente ouviu uma exigência, ou seja, a gente ouviu o que o outro quer que a gente faça, sem saber a necessidade, né, que ele está tentando atender com essa exigência, e daí a gente assumir que a gente tem que agir dessa forma, seja porque ele é uma autoridade, seja porque a gente está numa posição em que a gente receberia punições se a gente agisse de outra forma. Mas é importante a gente ter clareza dessa escolha, né? Que a gente tem a escolha de atender esse pedido ou não, e a gente vai atender esse pedido ou não baseado em como a gente está tentando proteger e atender as nossas necessidades. E com isso eu quero deixar claro que, mesmo em situações extremas, de exigências extremas, situações de grande opressão, a gente ainda tem esse poder de escolha. O poder de escolha que eu estou mencionando é o poder de escolha que a gente tem de como a gente vai responder àquela pessoa ou àquela situação. E é esse poder de escolha que a gente tem, de escolher como a gente responde à forma que os outros agem com a gente e às circunstâncias que são apresentadas pra gente, que vai manter a nossa necessidade de autonomia atendida, mesmo em contextos de grande opressão. E aqui eu volto a citar o livro que eu mencionei na parte 3 do Vida de Necessidades, que é o livro Em Busca de Sentido. Vai estar aparecendo aqui para você esse vídeo que eu fiz a menção a esse livro, porque eu recomendo para você que você leia, se você quiser entender um pouco mais desse poder que a gente tem, que é o poder de escolher como a gente responde às situações, mesmo em ambientes, em contextos e com pessoas que estão diminuindo muito a possibilidade da gente se comportar de formas diversas. Ou seja, a gente é meio que obrigado, forçado a agir de uma certa forma, mas tem um poder que ninguém pode tirar da gente, que é o poder de como a gente vai responder a essa obrigação, a essa exigência, é o poder de como a gente vai interpretar essa situação. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse poder que a gente tem, eu recomendo o livro dele. O nome vai estar aí embaixo também na descrição. E isso que eu acabei de falar já vale um pouco para o segundo caso, que é quando existe uma exigência externa, ou seja, ela não vem de uma pessoa em específica, mas de um grupo, de uma instituição ou uma expectativa da sociedade como um todo. Nesse contexto, é importante a gente ter a clareza de qual é a necessidade que a gente está tentando atender quando a gente escuta ou interpreta uma exigência vinda desse grupo ou dessa sociedade. Ou seja, quando a gente observa alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai se perguntar: por que eu não gosto disso? Qual é a necessidade minha que não está sendo atendida? Eu vou dar o exemplo do imposto. Vamos supor que eu não gosto de pagar imposto e eu vou refletir: qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? Podem ser várias, dependendo da situação. Eu vou imaginar aqui que a minha necessidade é de prosperidade, né? E eu vejo o imposto como um empecilho ao estar aumentando meu patrimônio e melhorando minha qualidade de vida. Nesse momento, eu tenho algumas opções. A primeira opção é eu simplesmente buscar alternativas para atender a minha necessidade. Então, se eu tenho necessidade de prosperidade, eu posso tentar ganhar mais dinheiro e, mesmo pagando imposto, eu ainda vou ter aumentado a minha qualidade de vida. Ou eu posso buscar formas dentro da legalidade de reduzir a quantidade de imposto que eu pago. Outra possibilidade que eu tenho é simplesmente interpretar a situação de um outro ângulo. Aqui no Brasil eu acredito que seja muito desafiador pelo cenário político que a gente tem, mas eu já li um livro de um americano que ele falava que o pai dele sentia muita felicidade em pagar imposto porque ele acreditava que aquele dinheiro estava ajudando outras pessoas. Então, a gente pode pensar dessa forma, mas com isso eu não estou sugerindo da gente se iludir, da gente não entender a realidade e viver num mundo de fantasia. O que eu estou sugerindo é que a gente tenha um certo ceticismo em relação à realidade. A gente não tem uma ideia definida do que a realidade é.
Porque a gente nunca vai saber, por exemplo, se o seu dinheiro em específico que você pagou de imposto, se ele foi para um hospital ou se ele foi para o bolso de um político. A gente nunca vai saber isso. Então a gente tem a oportunidade de escolher a história que a gente quer contar. Eu quero pensar que esse meu dinheiro está ajudando as pessoas, ou eu quero pensar que esse dinheiro eu estou sendo roubado, né? Que está indo só para os bolsos políticos e não está ajudando ninguém. Claro que a gente poderia entrar no mérito que está ajudando aquele político, mas aí eu já estou forçando um pouco demais a narrativa, né? Eu já estou inventando uma história muito difícil de me convencer de que eu estou realmente contribuindo com aquele dinheiro. Mas se funciona para você, tudo bem. E essa compreensão das nossas necessidades, das alternativas que a gente tem, é o primeiro fator. O segundo fator é a gente ter uma clareza das consequências que a gente está buscando evitar. Então, se imposto, não pagar o imposto e ser pego não pagando imposto, tem uma série de consequências que eu vejo que não atende minhas necessidades, eu posso me comportar pagando imposto, não com o objetivo de atender minha necessidade de contribuição, talvez, mas com o objetivo de atender minha necessidade de proteção contra punições, né, de certa estabilidade, de certa segurança, contra as consequências, né, que podem acontecer se eu não pagar imposto. Nesse sentido, a gente pode continuar não gostando do que a gente está fazendo, mas pelo menos a gente está conectado com as nossas necessidades. A gente tem a clareza de qual necessidade aquele comportamento atende, que nesse caso seria eu tenho essa necessidade de me proteger contra as punições, então estou me comportando dessa forma. E essa conexão com as nossas necessidades já ajuda a gente perceber a coisa como uma escolha e não como uma obrigação. E todas essas estratégias que a gente tem de buscar alternativa para as nossas necessidades e de ressignificar certas situações, ela é o jeito que a gente tem de continuar mantendo nossas necessidades atendidas enquanto a gente busca mudar a realidade que a gente quer mudar. Então, se a gente acredita que imposto é uma coisa que deve ser feita de outra forma, a gente pode trabalhar em direção a esse futuro, mas até lá é importante a gente achar formas de atender nossas necessidades, porque senão a gente vai cair nesse cenário, né, em que a gente vai ficar muito tempo sem atender nossas necessidades e vai gerar um desespero para atender essas necessidades e a gente vai agir com essa energia de desespero que provavelmente vai levar a gente para comportamentos trágicos, ou seja, a gente vai fazer coisas como tentar mudar a sociedade às pressas e a gente vai acabar causando mais destruição do que ajuda, ou então a gente vai descontar essa energia e tentar se vingar, digamos assim, das pessoas que cobraram a exigência da gente. Enfim, a gente não vai se comportar de formas enriquecedoras quando a gente age com essa energia. E eu espero ter conseguido deixar clara essa ideia, que meu objetivo não é que a gente se conforme com as coisas, não é que a gente passe a gostar das coisas, mas que a gente ache meios de estar atendendo nossas necessidades enquanto a gente busca a transformação que a gente deseja. E se ficou alguma dúvida quanto a isso, ou quanto a como a gente pode lidar com as exigências externas, por favor, comenta aí embaixo, talvez você queira trazer uma situação específica que é desafiador para você não ver uma exigência e que é desafiador também pensar como seria uma alternativa, né? Como a gente poderia ver um pedido, como a gente poderia reinterpretar, ou como a gente poderia atender a nossa necessidade de outra forma. Então fique aí à vontade para deixar seu comentário e a gente poder estar explorando essas coisas. E por esse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente vai ver todos os ingredientes necessários para a gente fazer um pedido bem poderoso, um pedido com altas probabilidades da gente conseguir atender nossas necessidades e que vai ser a alternativa dessa história toda de exigência. E vai ser um vídeo muito interessante para a gente estar entendendo o que realmente é um pedido, né? A gente vai diferenciar o pedido de um desejo. Mas por aqui era isso e eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!